Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao América no Campo, um oferecimento Agiagro, uma empresa voltada para o controle biológico e a sustentabilidade. No nosso podcast de hoje, pessoal, hoje nós vamos arar fundo falando sobre as profissões do agronegócio. O nosso programa começou há 10 anos na Rádio América, a rádio da família. E ao longo desses 10 anos a gente procura trazer as informações para o homem do campo, para você, né, que é curioso, que é da atividade do agro, que mora no sítio, que mora na fazenda ou é nosso aluno no nosso curso de agronomia. Então esse podcast ele foi criado com muito amor, com muito carinho, para trazer essas informações sempre atualizadas para você que nos acompanha, que nos assiste, que está na nossa sala de aula, que nós encontramos nos eventos aí. É uma oportunidade muito grande para essa troca de experiência. E se você, né, quer desenvolver uma habilidade e não sabe como, a ideia é trazer cada vez mais os profissionais do agronegócio para te trazer uma informação, melhorar a sua performance no ambiente de trabalho e mais ainda, né, pessoal, se qualificar, né? O mercado hoje é um mercado que se qualifica cada vez mais. E para abrir o nosso programa, o 001, né, trouxe aqui uma grande amiga de muitos anos que trabalhamos juntos no Grupo Algar, Dulcineia Souza, né, para nós carinhosamente chamada de Dulce, né, uma profissional com mais de 30 anos de experiência nesse mercado, principalmente, né, da qualificação das pessoas, né, como essas pessoas se preparam para o mercado de trabalho e mais ainda, né, Dulce, trazer essas informações fresquinhas, atualizadas, né, para cada vez mais a gente entender sobre essa questão do mercado de trabalho. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Luciana. É um prazer estar aqui. Eu falo que eu sou filha do campo e o agro é uma área que eu gosto de atuar porque está ligada à minha origem, está ligada à minha história. E vim do campo, nasci na beira de um rio, num garimpo, com uma pequena propriedade rural. E hoje eu estou aqui há mais de 30 anos trabalhando com gestão de pessoas e sempre me atualizando em conhecimento. Eu falo que conhecimento, ele é tudo na nossa vida. E o conhecimento não só o acadêmico, mas o conhecimento prático. Então, se você tem disciplina como guia, se você tem atitude, se você tem amor para lidar com o que você faz, tudo flui com leveza e muitos resultados. Então, é um prazer estar aqui com você. Oh, eu que agradeço. E eu sei assim que é uma coisa muito importante quando a gente fala, né, sobre a questão da gestão de pessoas, né? A gente tem passado por uma dificuldade muito grande hoje, né, Dulce, em Muito. contratação, em mão de obra. Eu vejo isso na minha empresa. Hoje nós contratamos, né, a pessoa trabalha 10 dias, 5 dias, um mês e fala não quer trabalhar mais, né? Ou às vezes nós estamos com vagas, no nosso caso da empresa de jardinagem, nós estamos com vagas abertas para jardineiro, né? E assim, e não acha jardineiros qualificados, né? Então, e assim, nos mais diversos segmentos. Acontece muitas vezes na sala de aula também, o pessoal chega para mim e fala assim, professor, me arruma um estágio, né? Ou às vezes a empresa vem até mim e fala, professor, me arruma 2 estagiários, 5 estagiários, né? Me passa o perfil, né? E às vezes na primeira entrevista a pessoa chega lá e fala assim, quanto que eu vou ganhar? Ela não pergunta nem o que que ela vai fazer, né? Ela quer saber quanto que ela vai ganhar. Então, assim, é uma das grandes dificuldades que a gente vê em relação a esse mercado, né, Dulce? Sim, eu trabalho aí especificamente com recrutamento a vida inteira, né? Uhum, E é uma das frentes que eu ainda trago essa frente. Eu gosto de projetos com jovens. Então, recentemente eu trabalhei um projeto do Senar Goiás trazendo esse recém-formado para parte do profissionalizar-se. Eu vejo aí, Luciano, muita culpa nossa, da minha uhum. geração, porque como a gente veio de uma vida mais sofrida, com mais dificuldades, a gente tem os nossos filhos indo para o mercado e a gente proporcionou a eles muitas vantagens. Então, hoje eu vejo que a gente está falando aí dos 20, 30, que é a geração, essa geração. Tivemos aí um outro fator que foi a pandemia. Uhum. Então, quando a gente olha esse jovem hoje, a pandemia nos trouxe assim um novo modelo de trabalho, mas na prática, quando a gente avalia, o ser humano ele precisa de contato.
Ele precisa de estar em contato com outros profissionais, com outras Uhum. pessoas, outros profissionais, ter círculos, né? Ter comunidades. Então, eu vejo que não é que falte profissionais. As vagas existem, então tem que haver um maior equilíbrio entre o que está sendo solicitado e o que esse jovem traz para nós. Às vezes eu tô com a minha mente de cinquentona querendo trazer o cara de 20 anos da minha época. O mundo mudou, as pessoas evoluíram, a tecnologia está aí. Então, as pessoas hoje, elas têm tudo muito fácil. Você tem um celular na mão, você acessa tudo. Quando a gente fala dessas profissões mais técnicas, eu lembro que na década de 90 tinha umas escolas técnicas. Uhum. Então eu vejo que esse modelo é um modelo que está sendo resgatado. Então essa volta das escolas técnicas Sim. está trazendo esse fortalecimento. E nós temos que não desistir, nós temos que insistir com esses jovens. Muitas vezes nós temos que fazer papel de pai e mãe, seja na escola, seja no momento que eu estou selecionando ele para um processo. Então, trazer essas mentorias, esse cuidado com eles, de fortalecer a essência deles e mostrar Uhum. para eles que se ele tiver vontade de vencer, ele é capaz. Sim. Mas trazer um pouco mais. Mas nós temos que estar mais preparados também para essa sensibilidade. Então, o jovem que está vindo para o mercado de trabalho hoje, ele é mais sensível. Uhum. Então, não posso querer que ele já chegue no padrão que eu fui educada. Eu preciso também me ajustar a ele para recebê-lo e principalmente para compreendê-lo. É, porque a gente vê o seguinte, que isso também, ele faz um diferencial, né? Porque eu vejo, né, nesse período todo que eu estou na faculdade, o perfil ele vem mudando, né? Então, Sim, assim, tem 20 anos que eu estou lá. Então, o que que a gente vê? Né, que esse perfil, o aluno que chegou há 15 anos atrás, há 12 anos atrás, ele é diferente, né? Então, e a gente vê que as empresas também, elas já estão se adequando a esse tipo de profissional, né? Então, assim, mas você acha qual que é o principal desafio, Dulce, hoje, dessas empresas em buscar essas novas pessoas? eu vejo que as empresas precisam estar mais próximas das universidades e compartilhar em grupos, em movimentos, o perfil desse profissional. Então, falando do agro, o que o agro precisa hoje? O conhecimento técnico, ele está aprendendo lá com você na escola, ele está aprendendo nas atividades complementares, nos projetos que ele atua. Mas e comportamentalmente? Ele tem que buscar um autoconhecimento, porque há 20, 30 anos atrás, as empresas traziam a pessoa e desenvolvia. O mercado hoje já exige que essa pessoa chegue mais pronta. Uhum. Então, o autoconhecimento, esse apoio para o desenvolvimento, as empresas não oferecem mais. E é um caminho sem volta. Então, não é falar para o empresário: olha, vamos voltar para o programa de formação. Não. A empresa tem que estar mais próxima das instituições que formam esses jovens para que eles sejam melhor formados, seja em casa, seja no acadêmico, seja na busca de um autoconhecimento. Então, essa é a geração que tem acesso ao autoconhecimento. Por quê? Eu preciso que esse cara ele seja comprometido. Uhum. Como que ele vai estar comprometido? Lá no seu curso de agronomia tem um módulo comportamental. Hum. Então, de repente, a gente precisa trabalhar um pouco mais, porque antes a gente falava até outro dia, né? Hard skills, soft skills. Uhum. Hoje a gente está falando no deep skills, que são as emoções. Então, é algo que chegou para ficar. Então, nós que estamos lá na base de formação desses jovens, precisamos de olhar mais para isso. E quem é o nosso parceiro? A empresa, porque é a Uhum. empresa que vem contratar esse jovem. Então, quando eu falo que ele precisa se comunicar, ele precisa se adaptar à cultura, como que eu vou ensinar isso para ele? É no acadêmico. A forma de ensinar mudou. Sim. Então, a gente precisa resgatar 50% disso e trazer o mercado para dentro. Então, é uma opinião minha, Sim. pessoal, que eu Uhum. acredito que seja um caminho. E a gente vê muito isso, né? Porque o que que acontece? Eu falo muito para os meninos assim,
a gente vai colecionando histórias, né, ao longo da vida acadêmica, da vida empresarial. Já aconteceu alguns anos atrás, assim, nas nossas primeiras turmas de agronomia. Chegou um aluno, né, que veio do norte de Minas. Ele veio assim com a roupa do corpo, a cara e a coragem, Esse é um né? cara bom. Então, ele tinha a bolsa do ProUni, né? E o que que acontece? Ele chegou e ele já veio com uma opinião formada do que ele queria fazer, né? Então ele chegou, ele veio, matriculou na faculdade e matriculou na escola de inglês da UFO, aquela escola de línguas, Sim. né? E chamaram ele, tinha um cara da sala dele que chamou ele para trabalhar, né? Então assim, no que ele chamou ele para trabalhar, ele estava fazendo auxiliar de campo, né? Então começou realmente fazendo trabalho no campo, até por não ter experiência e tudo mais. Passado algum tempo, houve um processo seletivo e ele subiu de cargo, por quê? Porque ele estava fazendo inglês. Passa mais um outro tempo, isso antes de terminar o curso. Ele passou a ser chefe do cara dele, do cara que tinha contratado ele. Mas aí ele tinha um objetivo. E dentro desse objetivo, ele sabia a profissão que ele queria. E ele teve a atitude de não Uhum. esperar. Ele foi buscar o conhecimento. Ele foi buscar esse conhecimento e ele se diferenciou. Uhum. Então, eu acredito muito que a gente está taxando os jovens, mas Aham. alguns são diferenciados. E quando a gente vai lá para a empresa, eu tenho um cargo de gestão para 30 colaboradores. Então, eu vou ter esse cara com essa atitude diferenciada, que vai fazer essa conexão com o que ele deseja para a vida dele, e ele vai fazer a diferença. E hoje, sabe onde ele está? Ah, Na Europa. Ele é adoro. chefe de unidade experimental na Europa. Então, ou seja, ele buscou todo, é isso que você está falando, né? Ele já veio preparado para tudo isso, né? E o que que ele fez? Ele veio buscando degrau por degrau. Só que o que eu falo para os meninos é o seguinte, pessoal, vocês precisam pelo menos um idioma que seja o inglês. Sim, Precisa, é né? básico. Tipo assim, é onde você quer chegar dentro da sua carreira. E quando eu falo do mercado agro, eu faço muita transição de carreira. A primeira pergunta é: onde você quer estar? A segunda pergunta é: como está o seu inglês? Porque quando eu falo do agro, eu estou falando de inúmeras empresas multinacionais, Sim. que é o que tem que ser o desejo desse seu aluno da agronomia. Eu vou me formar, eu vou trabalhar numa multinacional do agro. Posso começar. Eu vou começar na menorzinha, mas o meu objetivo está lá em cima. O inglês para o agro é básico. E junto com o inglês, eu tenho que trabalhar muito a questão da inteligência emocional, que é o grande gargalo hoje. Quando você fala de história, eu lembrei de uma história minha, bem bacana, que eu gerenciava uma empresa e precisava contratar uma secretária. Mas eu precisava de alguém que fizesse café. Sim. E a questão do café foi uma pergunta que eu fiz no processo. E uma virou para uma menina de 18 anos, primeiro emprego, recém-saída do ensino médio. Eu não sei fazer café, mas eu posso aprender. Ó. Eu contratei Aham. e eu fui ensinar como se fazia um café. Porque eu sou dessas também, que eu Uhum. gosto da simplicidade. E eu ensinei para ela fazer o café. Ela ficou comigo 4 anos. Em 4 anos eu promovi 3 vezes. E Olha aí. hoje ela está em Londres. Aí, viu? Então, assim, é a atitude. Sim. É eu saber onde eu quero estar, ter meu foco, a disciplina Uhum. e subir degraus. Um outro ponto aí muito importante quando a gente fala de subir degraus, Lu, é no sentido de que os jovens hoje, eles já querem sentar no Uhum. degrau lá em cima. Lá em cima. E para chegar no degrau lá em cima, eles não querem escalar. Existe um plano de carreira. Quem oferece esse plano de carreira é a empresa? Não, eu construo a minha carreira. Mas para eu chegar numa diretoria, eu preciso de trilhar uma jornada. Como que eu vou cobrar a minha base se eu não conhecer a base? Como que se executa a tarefa? Então, tô lá na agronomia.
qual que é o meu propósito de vida? Qual é o meu sonho dentro dessa carreira que eu escolhi? Meu sonho é ser CEO lá da Agiagro daqui 10 anos. Pronto. Meu sonho é ser o CEO da Agiagro daqui 1 ano? Não, não vai realizar. E, Então, é ter essa consciência de onde eu quero chegar, mas trilhar cada degrau da jornada. e uma coisa que eu vejo muito é o seguinte, porque tem pessoas que chegam para nós que ele fez curso técnico, né? Então ele fala assim, olha, eu fiz o técnico primeiro, né? Sim, Trabalhei durante um período como técnico e hoje eu estou indo para o curso superior, né? Nós temos o curso de agronegócio, a gente tem muito aluno do agronegócio. É o quê? Ele muitas vezes termina o agronegócio, vai para agronomia, ou ele vai para veterinária, ou ele vai para zootecnia, né? Então, o que a gente tem observado muito nisso? Essa questão da preparação dessas pessoas, né? Então, às vezes ele começou o técnico, ele vem como técnico, e o curso técnico hoje é aquilo que você falou no começo da sua fala, né? As escolas estão voltando aos cursos técnicos, é base. né? E tem pessoas, Dulce, que o que acontece? Eles chegam com esse perfil do técnico, né? Ele chega muito bem formado também. E ele chega e fala assim: eu preciso só complementar pelo curso superior. E eu te falo que quando eu estou trabalhando um projeto do nível Senar, que citar o Uhum. Senar, que é um que eu Sim, estou rodando aham. nesse momento, o cara que vem com um técnico e ele já está na agronomia, ou na zootecnia, ou na veterinária, essa base técnica ele tem. Então ele vem nessa linha e ele se sobressai nas entrevistas. Ele se sobressai no processo. Sim. Porque um outro perfil que eu gosto muito, a gente tem pessoas que estudam e trabalham. Uhum. Então, é muito comum hoje um aluno de agronomia trabalhar como Uber, Uhum. porque ele está ali focado na escola, mas ele precisa de ter um dinheiro. E principalmente nas particulares é o que paga a É o mensalidade que paga a dele. mensalidade. Sim. Então, esse cara, ele tem, vamos usar um termo bem nosso, né? Ele tem a Uhum. faca e o queijo na mão. Uhum. Ele tá rodando com os caras das empresas do agro. Então ele tem que saber que ali, estou no Uber, mas eu não sou Uber. Ele Uhum. tem que usar aquele momento dele em benefício. O diretor da empresa fulana que veio passar a semana. Cara, já cria conexão com o homem. Oh. Já abre as portas da empresa dele. Se ele gostar e se ele entender que é um profissional, e se ele projetar, eu vou trabalhar nessa empresa, ele consegue. A gente tem que ter o objetivo definido e a vontade de vencer. Isso é interessante porque já aconteceu. Teve um outro caso de alunos, a gente vai colecionando casos, né? Casos e Muitos e muitos. casos. Adoro. Ele era taxista no aeroporto, né? Então, né, trabalhava de táxi para pagar a faculdade, né? E tal, um dia eu estou em Cristalina e de repente quem que eu vejo? Ele lá. Ele. E trabalhando numa empresa de grande porte, né? Sim. Então, aí a questão, ele virou e falou assim, professor, eu aproveitei muitas conexões, é isso que você está falando, É né? amor e conexão. Porque às vezes ele está conversando e geralmente assim, a gente vê que muitas vezes essa pessoa, quando ela tá com, né, tipo assim, pegou um cara desse, ele começa a conversar com ele, né? Fala, não, eu faço agronomia. Ah, não, eu trabalho na empresa X. Mas você não gostaria de uma vaga, né? Então imagina, ao invés dele, lógico que ele vai participar de um processo seletivo, mas ao invés dele ir lá na porta deixar o currículo, o chefe já fala assim, ó, eu encontrei o fulano, Fulano. dá uma chance para ele. Você conversa Sim. com ele, por favor? Ele já ganhou a indicação. Ele já foi recomendado. Então, a gente precisa de ter conhecimento técnico, competências comportamentais e conexão. Conexão, ela é importante. O mundo gira em torno de relacionamento. E esse cara do agro, ele tem que estar em conexão com eventos externos, órgãos, então sindicatos são muito comuns e desenhar a carreira. Eu faço mentoria com alguns profissionais do agro, que a gente faz os movimentos Uhum. e segue. E eu atendo um moço que ele chegou para mim um dia e falou: Dulce, eu comecei na base. Eu comecei como técnico de campo numa pequena empresa, fui estudar agronomia, depois eu me tornei um RTV
E nesse RTV eu já estou me sentindo pronto para ser um gestor. Olha aí. Falei, Hum, perfeito, adoro. olha aí. Então nós fomos trabalhar o movimento para ele se tornar um gestor. Nesse movimento, na empresa que ele já estava, não existia essa possibilidade. Falei, tem um mercado gigantesco. Falei, mas eu tô lá. Amor, a gente tem que ter amor pelo trabalho, mas a gente também tem que estar pronto para as mudanças dentro do que a gente tem de propósito para nossa vida. Aí nós fomos para mercado, que eu faço Uhum. atualização de LinkedIn, então faço um movimento bem Aham. bacana. Hoje ele é gestor numa outra empresa do agro, na região que ele atuava como RTV. Olha isso. E eu faço a mentoria agora com ele para gestão. Então Olha a gente só. mudou, Aham. trabalhou o autoconhecimento, trabalhou as emoções e hoje a gente faz mentoria de negócios. Olha isso. Então, mas é um menino que eu quero isso. Uhum. Então eu tenho que desejar, eu cuido da minha carreira. Meu chefe não me promoveu. Não. O cara que cuida da carreira, ele se promove. É. O chefe só assina Só a assim, promoção. E o profissional que determina que ele faz agronomia porque ele ama, ele tem que ter traçado. Meu sonho, meu projeto daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. E tem que ter ousadia também. E tem que estudar. E estudar inglês. E outra coisa, e é uma coisa que a gente observa o seguinte, né? Precisa estudar, né? Porque às vezes a pessoa chega lá, ela fala o seguinte: não, mas é porque eu só estou estudando para faculdade, eu preciso só tirar nota na prova. Não, não é. Porque, imagine o seguinte, uma coisa, o que eu falo muito assim, pessoal, compare a agronomia com a medicina. Sim, O agrônomo é o médico das plantas, sim. né? Ou o profissional, por exemplo, né, tem o botânico, biólogo botânico, né? O cara que vem estudando a parte botânica, né? Tem outros cursos. Então, quer dizer, mas o quê? As mesmas disciplinas, se você olhar, as mesmas disciplinas que tem na medicina, tem na agronomia com nomes diferentes. Sim. É igual eu falo para ele assim, olha, na medicina, o médico não estuda anatomia humana. Na agronomia, o agrônomo estuda anatomia vegetal. Ele tem fisiologia humana. Na agronomia, fisiologia vegetal. Na medicina, patologia. Na agronomia, fitopatologia. Então, né, eu falo assim, gente, então você, né, você Mudou é o o doutor das produto. plantas, né? Você faz isso e começa a desenvolver. Então, e olha para você ver o quanto o médico estuda, né? Sempre. Eu tenho. Sempre. E aí você começa a ver, fala assim, olha, e uma coisa que eu percebo, as pessoas falam assim, olha, vai ter um congresso, vai ter um simpósio. Que praia que é? É onde? É lá em Fortaleza? Não, em Salvador. Não, em Goiânia. Não, então Goiânia eu não vou porque não tem praia. E você sabia que Goiânia é um dos berços do agro? Muita coisa do agro, muita coisa boa, muito conhecimento, muito seminário, muito congresso, muito evento extracurricular. Está em Estado de Goiânia. É. Goiás. Goiás, se você for analisar, é uma região. Nós estamos na mais rica, né? Sim. A gente está aqui, ó, miolinho, Triângulo, interior de São Paulo, Uhum. Goiás. Goiás é onde tem espaço para o crescimento do agro. E muito, né? Então, Você pega Rio Verde, Jataí, nossa. Goiânia, né? São áreas, Itumbiara, né? Tem crescido muito. E a gente começa a entender sobre isso. Então eu falo, pessoal, gente, o congresso é para você aprender, não é para você ir na praia ou fazer outras coisas. Então, é um momento de você encontrar com profissionais. Porque antes você ia no congresso tal, você ficava assim, nossa, eu quero encontrar o professor. Não, o professor tal vai estar lá, ele é escritor de livro. Eu quero uma foto com ele, eu quero conversar com ele, né? Então, eu falo muito isso para eles. E uma das coisas que a gente viu que o pós-pandemia diminuiu muito essa questão dos congressos, dos simpósios, né? Tem aquecido? Tem, mas a gente vê que com a intensidade que tinha antes, não tem. E tem muita coisa online. Uhum. Tem muito evento online. E eu falo que tem a pessoa com perfil para online, mas o presencial é diferente. É você ir tomar um café, conhecer alguém. Então eu sinto que está num movimento crescente de Sim. novo. Mas esse ano ainda vai ser estável. Acho que para 2026 eu sinto que vai dar uma acelerada.
E aí um outro ponto muito relevante, Luciano, ele está lá na graduação, está ali trabalhando a teoria e a prática do técnico. Mas quando ele vier participar do processo na empresa comigo, eu vou querer saber muito mais do extracurricular. Porque a diferença dele não é no básico da grade. A grade básica é o de todo mundo, mas você quer ser mais um ou você quer estar nos 10%? Então, esse cara dos 10%, ele vai falar, você falou da fitologia das Uhum, plantas. Ele vai querer aprofundar, ele vai buscar um estudo científico, ele vai buscar um livro de um autor que é referência. Então, o extra vem agregar e enriquecer a nota dele no acadêmico. uhum. Então, tem que buscar tudo isso. E quando você pensa, ainda tem um outro ponto que eu gosto muito de reforçar, da importância da empatia nas Uhum. relações. Isso é importante. Nossa, e é algo assim, essa capacidade de se colocar no lugar do outro é um diferencial que a gente olha muito hoje. Luz, e a questão da avaliação em casa? Ainda como que é feito isso? Por exemplo, eu preciso entender o comportamento dele na família. Porque a gente vê assim, né? Porque às vezes se apresenta, né, um personagem para você ali, né? Não, olha, o cara é altamente competente com currículo fora do normal. Mas e será como é que é essa pessoa em casa? O currículo é um papel que você coloca tudo o que você quiser. O, a grande questão é a estrutura familiar. Então, quando a gente está falando da inteligência emocional, ela não está no currículo, ela está nessa estrutura familiar. Então, é algo. Eu tenho um cliente que eu trabalho com eles, uma empresa de biotecnologia, uma multinacional, que ele faz todo o processo com RH interno, e depois eu entro para avaliar o emocional dos candidatos, que é essa questão da estrutura. Então, nos processos, seja um processo seletivo, seja um processo de escolha de alunos para um projeto, você pode sim entender um pouco da estrutura emocional. Nós temos muitas personalidades. A Hum. gente, eu falo que o mundo do trabalho é, a gente representa vários papéis. Eu atendo executivos que eu falo, hoje nós vamos deixar o executivo lá na porta. Eu quero trabalhar com a pessoa. Por quê? Tem pessoas que esquecem quem são, porque o mundo do trabalho exige aquela personalidade. Então, você precisa sim entrar no entendimento da estrutura familiar para você compreender a diferença entre as pessoas e conseguir lidar com cada um. Porque cada um é um. Se a gente for olhar a nossa mão, cada dedo Uhum. É diferente é um do diferente outro. do outro. Uhum. Então, pessoas é isso. Então, você tem o currículo impecável. Mas o que que vai trazer para o dia a dia no ambiente? Relacionamento. Como que você se relaciona com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, com a sua esposa, com seus filhos, é que vai dizer como que você vai se relacionar com o colega de trabalho. Então, essa linha do sair do técnico e entender um pouco mais das emoções é fundamental. E aí depois a gente ainda brinca, né? Que ninguém é demitido por conhecimento técnico. Uhum. Na demissão entra comportamento. Então, se você, na seleção para um projeto acadêmico ou para uma vaga de trabalho, entrar na estrutura familiar, conhecer um pouquinho de como foi a infância, é fantástico. Você vai compreender como que a pessoa funciona, Uhum. como que você lida com essa pessoa no seu ambiente de trabalho. E a gente vê que hoje, assim, é uma questão muito, né, que as pessoas estão muito preocupadas com isso, porque a questão de mudança de comportamento, né, Sim, então a questão das relações interpessoais no ambiente de trabalho, né, então eu observo e a gente vê muito, assim, a questão de alguns alunos, né, você vê, tem uns que são altamente, assim, proativos e vão, outros chegam ali, se você praticamente passa, se você não conversar com ele durante o semestre, ele passa desapercebido, porque aí né? vem da estrutura familiar as crenças limitantes. Olha, meu filho, você é feio. Olha, meu filho,
eu nem, nossa, eu sou um exemplo. Você é gordinha. Os moços não namoram moça gordinha. Olha aí. Então, são coisas que a gente traz de casa. E pai e mãe, eu sou mãe. Às vezes eu tenho uns comportamentos com a minha filha que depois eu volto e falo, esquece, Apaga, apaga apaga, não é esse, apaga, não né? é esse. Aham. Por quê? Esse menino que chega quietinho, de repente, se você explorar, ele é melhor do que o loucão que chega falante. Não. Isso aí tá lá em casa. Exemplo, uma vez eu fui contratar uma psicóloga para trabalhar comigo. Quando eu perguntei para ela como que era a relação dela com a mãe, ela não se falava com a mãe há anos. Olha isso. Como que ela vai lidar comigo? É. Entende? Então, Uhum. é básico entender a estrutura. Ah, mas aí a gente vai colocar rótulos? Não. A gente vai entender a estrutura para eu saber contratar ela. Uhum. Mas eu sabia que com ela eu tinha que ser mais mãe do que gestora. Então era aquela que tinha lá emburrou, você tinha que ir lá pegar na mão. Ao passo que a outra que vivia em harmonia com a Aham. mãe, você chamava atenção ali de alguma falha ou fazia algum ajuste em processo, super tranquilo, falava, ô, beleza, valeu, tchau. Pronto. Então, assim, é importante compreender como que é cada um na família. Entender um pouquinho da infância de cada um. Quais as crenças que essa pessoa trouxe para a vida adulta. E falando nisso, ô Dulce, veio uma coisa muito na minha cabeça, assim, né? Eu venho pensando, né? Você vai falando, a gente vai raciocinando em cima. Sucessão familiar, né? Fantástico. Então, a gente vê o seguinte, já aconteceu casos, e de conversar com produtores, com clientes nossos, né? Até mesmo um pessoal que nós estamos atendendo agora, ele falou assim, olha, eu não, a minha família, ninguém quer cuidar das coisas que eu tenho. E o cara tem um império. Então, assim, planta milho, faz não sei o quê, e tal, e ele tem 77 anos. E aí? Né, o grande problema dele, ele falou para mim, falou assim, professor, para quem que eu vou deixar isso aqui? Porque assim, deixar entre aspas, porque os bens, tá ok, vendeu e tudo, mas o que que ele quer? O legado. Quem vai continuar o legado? Né? Então, tem esbarrado muito nisso. A sucessão familiar no Hum. agro é algo muito forte, porque é o campo. Mas aí, as relações humanas, elas são 50-50. 50% eu, 50% você. Não tem como eu chegar na relação com 100%. E quando a gente pega essa geração aí com 70 mais, 60 mais, Uhum. eles são donos da verdade. Eles não têm abertura para o filho que está lá na agronomia com 23 anos e aprendeu a administrar um drone. Ele opera o drone e o pai está lá no padrão antigo. Então, aí entra a questão do jeitinho. Jeitinho brasileiro. Como que eu vou chegar nesse cara e falar para ele: você deu abertura de 50% para o seu filho chegar? E aí eu vi as partes, porque de repente tem um filho lá que tá louco, foi até estudar para ser o sucessor do pai, mas o pai não deu abertura. O pai não aceita modernizar. Eu trabalhei recentemente uma mentoria com uma pessoa de 42 anos, advogada. O pai tinha um negócio de sucesso também. Qual que foi o nosso direcionamento? Ela queria largar o pai. Falei, por que que em vez de largar, a gente não trabalha, em vez de você ser empregada num outro CNPJ, a gente trabalha a sua formação para ser a sucessora do seu pai nos negócios. Ah, mas ele está lá no analógico e não sei o que e não aceita. Então é o jeitinho. Em 4 meses ela conseguiu automatizar as vendas da empresa. Olha aí. Então, esse cara de 77 anos que fala: ah, mas ninguém quer, não querem dar sequência ao meu legado. Qual que é a abertura? Pergunta para ele. Qual que é a abertura que você deu para os filhos chegarem? Quais pontos que você está disposto a flexibilizar para que os seus filhos venham para o negócio? A maior dificuldade na sucessão é o cara que criou tudo, ele tem um padrãozinho dele, ele não está aberto.
Então, é trazer esse cara para a consciência de que ele precisa flexibilizar 50% e Uhum. o herdeiro ir chegando devagar É. e mostrar no campo, pai, ó, você não está de acordo com a forma do plantio, mas me dá ali um hectare de terra, Deixa eu cuidar, né? me dá um hectare de Deixa. terra para eu te demonstrar para o senhor uma forma mais moderna de fazer. Demonstra para ele. E ele vai dar-se muito receoso e ele vai ficar observando. E quando ele vê o resultado desse hectare de terra, ele começa a pensar, porque é tudo cabeção, né? Nessa geração aí, É. eles são donos da verdade. Eu tenho uns irmãos assim, Aham. eles são donos da verdade. E aí eu vejo nos negócios, nos meus irmãos, esse mesmo movimento. O jovem chega querendo automatizar. Só que, como que eu vou falar que eu não sei lidar com a tecnologia? Eu vou estar perdendo o controle. Então, eu preciso de mostrar para ele que quem muito controla se descontrola. Tá? Pegar um hectare, mostrou o resultado, pede mais um. Então, é chegar devagar. Não é chegar criticando também, porque o jovem chega na crítica. Ah, que você. Não, é devagar. Um vai cedendo 1% de cá, o outro entrando 1% de cá, até chegar nos 50 e no equilíbrio. É, É e a gente. devagar. E nossa, Porque a gente vê, igual ele falou pra mim, né? A gente tomando café assim, ele falou assim, professor, eu não. Ninguém quer, né? mas ele quer Então, dar? tem isso também, né? Então, às vezes, acontece muito isso, né? Já tem outros casos também que tá assim, olha, professor, meu pai me colocou aqui porque ele quer que eu dê continuidade às coisas dele, né? E já chegou também, professor, meu pai me colocou aqui, mas eu não quero mexer com isso. Essa não é minha praia, né? Então aí eu falo assim, e aí? Ele fala, não, se eu não vim para agronomia, ele não vai me dar o que eu preciso, né? Então eu falo assim, e outra, já aconteceu no meio do caminho o cara mudar totalmente, né? Falou, não, mas peraí, é legal isso. Aí entra no outro, porque é o 1% ao dia. Vamos Aham. devagar. Os três modelos. Dá para adotar a mesma estratégia. Não, você está aqui porque ele mandou, mas fica mais um pouquinho. Olha, Vamos acha outras devagar. coisas, né? Vamos explorar um pouco mais. Se não for aqui, onde que você vai estar? Qual que é o seu sonho? Ah, mas eu não tenho. Ou, o meu sonho é estudar administração. De certa forma, beleza, mas isso aqui vai te dar base. Vai. Faz o primeiro ano aqui, Vamos acompanhar, vamos vamos ver, acompanhar, vamos né? ver. Não E, desiste ainda. E a gente vê muito isso, né? Então, assim, o cara começa a perdido, né? Então, assim, eu quero ser isso, eu quero desenvolver e tal, e tal, e tal. E de repente você fala, não, não é nada disso, né? Chega lá na frente e fala assim, eu queria trabalhar em laboratório. De repente o cara tá de botina e tá lá no campo trabalhando, né? Então, já aconteceu isso, né? E muito. Uma outra coisa que eu tenho percebido Aí você também. vai entrar com as três perguntinhas: o que você quer, por que você quer e para que você quer. Se ele souber responder as três, redirecionando para o novo, é porque realmente está no lugar errado. E eu vejo igual assim, tem pessoas que vêm mais velhas, assim, né, já mais maduras para estudar, né? Então, assim, tem alguns casos, né, até nesses semestres e tal, a gente tem acompanhado, né? Então, pessoas mais maduras que chegou, né, dos 30 mais, 40 mais, que chegou num ponto que falou assim, não, eu não quero fazer isso mais, eu quero entrar dentro do mercado do agro, né? E até porque hoje, se nós formos analisados, quantas multinacionais nós temos em Uberlândia e no entorno de Uberlândia, né? Muitas. Elas vieram para cá, não é porque a cidade é bonita, não é porque o pessoal é bonito, Mercado. é o mercado, né? E outra, o nosso centro logístico ele é muito importante, ele é Sim. muito forte, A gente né? está no meio de tudo. Né? Eu quero ir para São Paulo, estou perto. Quero ir para Goiás, estou perto. Quero ir para Mato Grosso do Sul, a mesma coisa. Então, todas elas se instalaram por conta de logística e uma outra coisa, mão de obra. Só a faculdade de agronomia Uberlândia tem 6. Quantos agrônomos não são liberados, né, estão formados para o mercado de trabalho a cada semestre? Muitos. Muitos, né? Então, e aí a gente vai ver que cada um deles, por exemplo, nem toda pessoa que se forma ela vai atuar,
né? Existe isso também, né? Já aconteceu o caso assim, o cara fez agronomia, daí um tempo eu encontro com ele, não, professor, eu estou fazendo medicina. Não, professor, eu estou fazendo veterinária, né? Então, por quê? Porque um pode complementar o outro, ou às vezes ele foi, não era aquilo que ele queria. Acontece a mesma coisa em outros processos também, né? Então, o cara era formado numa outra área totalmente diferente e ele vem para onde? Ele vem para o mercado do agro, né? E aí é o que eu falo, gente, toda profissão tem desafio, Sim. né? Não adianta chegar e falar assim, ah, não, o agrônomo aí, o profissional do agro ganha 50 mil, 100 mil, né? A mesma coisa de chegar em outros, fala, não, tem profissionais aí que ganham 5, 2, 3 mil, mas por quê? Quem vai fazer o meu ganho sou eu, né? O É o, quanto eu me qualifiquei. o quanto é a palavra, o termo é esse, qualificação. Eu posso ganhar 100 mil se eu quiser, mas para isso eu preciso de me qualificar. E não é porque aí você pega o cara de 30, 40 estudando para ir para o agro. Ele já vai chegar em desvantagem. Uhum. Porque o outro menino de 20 já está no agro há 10 anos. E aí ele já vem com as crenças da carreira anterior. Todo mundo pode ter uma segunda carreira. A gente pode a qualquer momento mudar de carreira. Mas você volta para a estaca zero para reconstruir a sua história no novo caminho. Eu sou um exemplo. Se você fala no mundo de gestão de pessoas, eu sou sênior. Uhum. Mas no mundo terapêutico de lidar com as emoções, eu tô aprendendo. Olha para você ver. Mas é algo que eu fiz com mais de 40. Então aí. Então eu decidi migrar porque eu queria trabalhar as emoções do ser humano. Uhum. Porque eu sempre, o meu plano de vida desde criança era crescer, ser independente, trabalhar com gente. Então o que eu senti nessa última década? Eu queria me aperfeiçoar para trabalhar com as emoções humanas. Tudo que eu fazia antes eu perdi? Não, eu agreguei. Então tudo faz parte. Eu trouxe a minha história passada e estou agregando na minha nova história. E com isso você vai ajudando pessoas. Então, qualquer um de nós que escolher fazer uma transição de carreira aos 40, seja feliz. Mas com essa consciência e o equilíbrio. Eu estou recomeçando numa nova carreira. Sim. Que é o que eu falei no início aqui. No LinkedIn eu sou conhecida. Uhum. No Instagram eu estou começando. Agora. E tá tudo bem. É uma escolha que eu fiz. Então, esse cara aí, se ele for aos 40 anos, ele tem uma história antes do porquê ele não acessou a universidade antes. Uhum. Ou ele acessou porque o pai quis o curso X, ou era para fazer... Então, agora ele está podendo escolher o destino dele. Um novo destino. Seja feliz e se esforce. É possível. E eu vejo também o seguinte, vamos pegar uma outra parte da história, né? O produtor, né? O produtor rural, o pecuarista, né? Então, às vezes, ele não teve acesso a essa questão da formação universitária, Sim. né? Mas o que? Ele tem uma vivência muito grande. Ele né? já traz para o acadêmico o que a gente falou no início, que é a parte técnica. Então, Ele vem para aperfeiçoar. Eu falo que ele vem para aprender o detalhe da relação. e tem casos também que a gente acompanha, o que E acontece? é lindo. Eu não tive estudo, mas eu quero que meus filhos estudem, né? Então, e muitas vezes, o que ele faz? Ele canaliza tudo isso para o filho, Aí né? Ele transfere isso para o filho, mas assim, de uma forma harmoniosa, né? Então, esse filho, muitas vezes, se ele é transferido, geralmente dessa forma harmoniosa, o que é? O pai está no campo, né? O filho volta para quem? Com esse movimento, para ajudá-lo no campo de outra forma, né? Porque é o que vai acontecer quando ele está saindo, digamos assim, ou da universidade ou de um curso técnico e volta para a casa do pai de novo, né? Por quê? Porque ele sabe que a partir daquele momento ele tem quem? Ele tem todo um processo, porque às vezes o pai não teve essa oportunidade de ir para a universidade e às vezes o pai não sabe nem ler e nem escrever. Mas tem o domínio do negócio da família. E aí ele traz as tecnologias para o campo. É perfeito. E esse pai deu abertura. Né? Ele investiu no filho. Eu conheço vários casos que são belíssimos, dos filhos irem
e voltar para a sucessão. E eu vejo assim, igual algumas das pessoas que a gente atende, algum cliente que a gente atende, leva drones para fazenda, né? O Adoro. cara fica doido, olha, né? E aí ele pergunta como é que um negócio desse voa, como é que ele aplica isso, como é que ele desenvolve, né? Então, ou seja, e a maioria desses, né, dessas pessoas dos 70, eles têm um celular, né? Sim. Então, numa hora de folga, ele vai olhar alguma coisa interessante, chega alguma coisa sobre tecnologia, sobre o uso, porque antes a pessoa não tinha esse acesso à informação. Igual ele falava assim: olha, você vai usar o produto tal e tal e tal, que é muito bom e faz isso. Eu falo assim: deixa eu checar o produto desse cara Deixa eu se é bom olhar. mesmo. Vai ali, abriu e fala: olha, meu amigo, seu produto não é isso, não. Aqui eu tenho reclamações, aqui eu tenho um monte de reclamações, né, no reclame aqui do seu produto. Então, esse acesso, a tecnologia, ela veio para o nosso processo evolutivo. E é um caminho sem volta. E eu acho lindo quando esse cara de 70 adere à tecnologia. Antigamente falava, me passou para trás. Hoje não passa Não, mais. acabou. Vai lá, testou, olhou, comparou um com o outro, vem a nota e pronto. E Perfeito. uma coisa que a gente observa, né, é as senhorinhas aprendendo a fazer crochê com aulas pela internet, Aham. né? Faz doce, faz não sei o que, faz trabalhos manuais, né? Pega uma aula lá de crochê e tal, ela vai acompanhando passo a passo, né? Antes ela tinha que ter alguém que fosse lá, que ensinasse, ou que ela matriculasse numa escola e tal. Hoje não, né? Eu imagino assim, a minha avó, se minha avó fosse viva, né, e a minha avó adorava fazer crochê, né? O quanto de coisas a mais que ela teria feito, né? Acompanhando coisas pela internet. Eu tenho até um caso desses. Recentemente eu fui na fazenda de uma amiga e os pais moram lá. Aí chegando o vô, falei, e aí, vô, tá tudo bem? Ele, não, a fulana queimou a sobremesa do almoço. Ela tava fazendo um doce de figo Ah, e foi mexer no celular, deixou passar da hora. queimou o doce. Olha aí. Então, aí ela falou, não, isso é porque eu tava aqui olhando um ponto do crochê. Aí. E aí o ponto era um ponto mais complicado, que ela estava fazendo uns tapetinhos. Então é isso. A tecnologia chegou. A gente vai queimar o arroz? Vai. Vai. Mas está conectada com o mundo. E uma dica para essa geração: se envolva com o celular, se envolva na tecnologia. E E é dá tudo importante. certo. E E a mente em movimento. precisa, né? Precisa Uhum, movimentar. Além precisa. da mente, o corpo, né? E aumentou muito o número de sedentarismo, Sim. né? Então as pessoas estão mais sedentárias. Esses dias, e o que, que acontece com isso? Veio quem? Uma onda, fala assim: cuide do seu corpo, né? E nesse cuide do seu corpo, próximo da minha casa, tem 10 academias, né? Então, e cada uma você olha determinadas horas do dia, tem movimento qualquer horário. Tem academia que abre domingo, feriado, sábado, de noite, né? Você passa lá meia-noite, a pessoa tá lá malhando, né? Então aí eu passo assim, gente, o que que a pessoa tá fazendo meia-noite malhando numa academia? Né? É Mas é o o- horário dela, né? É a forma com que ela se sente bem para isso. Às vezes ele é aquele quietinho da sala de aula, que não gosta de muito envolvimento. Aham, Às vezes é aquele que saiu do trabalho 9 da noite. E tá tudo bem. É todo mundo cuidando da saúde. Quando a gente era criança, eu lembro que os pais trabalhavam no campo, era de sol a sol. uhum, Eu lembro sim, direitinho, de sol a sol. Então, não existia o sedentarismo. Hoje, a gente está na cidade. E a tecnologia tá junto. Então, a aham, gente tem que ter esse momento do autocuidado. é. Ele é importante para ter esse equilíbrio saúde e mente. E as empresas têm investido muito nisso, né? Muito, Muito. muito. Né? E exames preventivos, né? Então eu vejo muito assim, às vezes no Parque Sabiá a gente está caminhando alguma coisa, você vê várias empresas, né? Cuidado com o câncer, cuidado com a hipertensão, cuidado com o seu coração, né? Porque a gente tem visto também, né, Dulce, que aumentou muito o índice entre pessoas jovens de problemas cardíacos. Sim. Muitas pessoas jovens morrendo de ataque fulminante. Papif, morreu. Mas aí, o jovem hoje, ele invocou só com o celular, né? É. Então, tem muito isso. E o jovem de hoje, como a gente teve pouco e a gente deu muito, no mesmo ritmo que os pais estão proporcionando muitas atividades, muito movimento,
a pressão em cima do jovem triplicou. Então tem muita cobrança em cima. E às vezes a gente esquece de olhar para o nosso filho e compreender o perfil dele. Às vezes eu tô colocando ele em atividades e de pressão mais do que ele suporta. E o padrão, da mesma forma que a gente fala que a tecnologia veio para ajudar, para trazer, tem uns padrões da rede social. Tem um padrão que, que a fulana comprou um vestido assim, assim, não vou sair, minha mãe não pode me dar o vestido, eu vou morrer. Então, assim, tem muita influência da rede social no jovem. E junto com a influência da rede social, a pressão dos pais. Eu estou dando, eu não tive. Então tem muita pressão em cima. É, E isso vai impactando na saúde mental. e a gente vê que muitos casos, falando disso, a pessoa ela vai se isolando, né? Eu vejo alguns casos assim de pessoas que estão trabalhando, principalmente esses meninos de 18, 19 anos que estão trabalhando, principalmente na área de informática, né? Vai montar jogos, né? Trabalha com monitoramento de empresa e tal. Eles ficam praticamente 24 horas por dia fechado dentro de um quarto com um monte de telas de computador, né? Não tem vida social, conversa com os amigos virtualmente, Joga virtualmente, joga pronto. virtualmente, pronto, né? Pede pizza, E agora a tal da boneca lá a agora? boneca reborn. Aquilo ali é um Ah, reflexo de que a saúde mental do ser humano tá atrapalhada. Aquilo ali são pessoas carentes na infância, são pessoas com alguma necessidade, não recebeu afeto. Aí compra a boneca. Mas a boneca não substitui o não. afeto. O abraço, o beijo, o eu te amo é o que traz esse afeto para o ser humano. Então aquilo ali é loucura. E a gente vê, né? E você acaba vendo o seguinte: o que que acontece, né? Onde essa pessoa vai parar? Eu vi um caso, não sei se é verídico, né? Que levaram uma delas no hospital porque ela estava com febre, né? Psicológico. Então, que a boneca estava quente, então levou lá e tal, né? Então, quer dizer, olha para você ver onde estão chegando as pessoas, Mas é a né? saúde mental que está muito alterada. Então, eu vejo que as pessoas precisam de cuidados, buscar o autoconhecimento, buscar ajuda terapêutica. É, E e, às vezes, isso aí está muito relacionado também com o ter. Os pais só pensam em ter, 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 ter. Que horas que o pai para ser pai? é, e a gente vê que isso reflete muito, né? Total, total. E Então eu, isso é carência. igual assim, o que eu tenho observado também, algumas empresas já não deixam os seus colaboradores levar celular para o ambiente de trabalho, É correto. né? Então aí briga e que não sei o que. As salas de aula também é isso, né? Eu falo muito pro pessoal, falo, pessoal, não é que eu não proíbo vocês de usarem, mas o que? Como é que vocês vão prestar atenção no que eu estou explicando aqui para vocês da matéria, que vocês estão lendo, se vocês estão no celular? Eles não, eles têm muito, eles acham que o celular é tudo. E aí eu vejo assim, falo, pessoal, imagina o seguinte, vocês estão na sala de aula, todo mundo da sua família, do seu ambiente de trabalho, sabe que você estuda. E que você estuda que hora? À noite, né? Então, se seu chefe precisar falar com você, ele vai saber que você está na sala de aula, né? Então eu brinco e falo assim, gente, vocês não são policiais de plantão e nem médico de plantão, porque o policial de plantão e o médico de plantão, sim, ele precisa estar conectado, né? Porque precisa de uma ocorrência, um bombeiro precisa apagar um fogo, um médico tem que atender um paciente, né? Mas o que? Ele está de plantão naquele horário. Vocês não, vocês saíram do ambiente de trabalho de vocês e vocês têm que estar focados onde? Na sala de aula, né? Vocês têm que estarem focados assim. E algumas empresas já aboliram isso, né? Já deu treta para tudo quanto é lado também, já entraram na justiça, e teve gente que já pediu demissão por não poder usar o celular, né? Vamos pensar um tempo atrás, Dulce. A gente no ambiente de trabalho, né? Não tinha celular. Como que você ficava sabendo que precisava de você? Ligava lá na escola. Ligava, Ligava. entendeu? Ó, tá aqui, né? Então, isso aí é uma questão que eu tenho observado. E
Recentemente eu vi uma situação que eu fiquei observando, a pessoa falou, nossa, olha aqui, ó, 10 horas da noite, meu chefe me mandando mensagem. As pessoas acham chique. Não, isso é saúde mental. Ano passado eu fiquei 10 dias em um retiro de silêncio. Você chega, entrega o celular, aí você olha para ele e fala, nossa. E agora? Só que aí você desacelera a sua mente. No 11º dia, quando eu peguei o celular de volta, só de pegar o aparelho, meu coração acelerou. Aí. Porque aí você já pensa, nossa, quem, né? E todos sabiam onde eu estava, mas é a nossa mente. Então, o celular, ele é viciante. E se as pessoas não tomarem consciência individual que tempo de tela faz mal, existe a tela para ser usada, mas tem que ter a consciência. Eu tenho feito alguns exercícios, tipo, eu não levo celular pro quarto à noite. Se a gente levar, a gente olha. É o de 5, o de 20, o de 50 e o de 80. Se levar pro quarto, olha. E alguns ambientes. Então, por exemplo, reuniões de empresa. Esses dias um cliente falou, Dulce, eu posso proibir o uso do celular? Eu posso pedir para todo mundo passar e deixar com a secretária? Falei, não precisa disso. Você tem que orientar que vocês estão em reunião, são todos adultos. Vocês são todos adultos, escolheram estar na faculdade. Então, nós vamos deixar o celular no silencioso ou no modo avião e vamos focar na aula. Pronto. Vamos focar na reunião. Porque você vai para a reunião, você vai para a sala de aula e fica olhando no celular, não precisa do movimento. Você fica quieto lá na sua cadeira ou na sua casa. Pronto. Não, tem que ter discernimento. Se eu estou numa reunião, se eu estou, eu atendo com hora marcada. Eu tenho uma mensagenzinha lá. Estou em atendimento, te retorno quando possível. Pronto. Estou em aula, te retorno quando possível. Então, isso é disciplina de novo. Então, a disciplina é o nosso guia na vida. Eu tenho que ter disciplina e definir o que eu quero. Porque a gente vê muitas vezes o cara vai pra reunião e tá em plena reunião, o cara tá lá no celular. Ele não participa nem da reunião. Nem da reunião, nem do assunto. Ele nem responde o celular. E aí vai acumulando, daqui a pouco vem a pressão e daí vem o infarto. Né? Por isso que pessoas jovens têm morrido cada vez mais, Sim. né, mais cedo em relação a esses ataques. Ele tá na né? sala de aula, você tá dando uma aula super importante que é a matéria da prova amanhã. Aí ele tá olhando o celular. Ele não entendeu o que vai cair na prova, amanhã ele chega e surta. E é desse e aí jeito. O colega não vai salvar, porque o colega também estava no celular. Então, o celular, ele é parte de nós, mas nós temos que ter consciência. Precisa, né? E a gente vê, assim, que essas empresas, muitas vezes, até durante a própria entrevista, eles observam se a pessoa pega o celular para poder... eu observo. Né? Então, por exemplo, beleza, eu tô no meio da entrevista com você, será que eu olhei o celular? Nossa, mas será que tem alguma coisa tão importante? Não é? Então, são coisas que distraem muito a atenção. E vou te falar que tanto no online quanto no presencial, o online também a gente pega. Olhando no celular. E um outro fator que eu observo muito e que eu sei, às vezes a pessoa vai para a entrevista e leva um roteiro. Só que as minhas entrevistas não tem roteiro. É igual a gente tá, de acordo com o que você vai conversando, vai fluindo e eu vou entendendo o que eu quero saber. E aí eu recente fui entrevistar a menina e aí eu entendi que ela estava lendo alguma coisa. Nossa. Porque tinha o requisito da vaga, tudo bonitinho, né? E aí eu comecei a fazer perguntas que não estavam no escopo. Perguntas pessoais, de estrutura, que não estava ali no escopo dela. E aí ela se perdeu. Chegou num ponto que ela me falou, Dulce, eu não consigo te responder. Entende? Olha isso pra você ver. Então, são pequenos gestos. Então, se você pergunta, por exemplo, qual que é seu sonho na vida? E aí? E aí? Se a pessoa não tem sonho, alguém tá sonhando por ela. Ou o celular não tem lá, ela não programou ele. Olha Alexa, isso. qual que é meu sonho? Qual que é meu sonho? E aí? Né? Não vai. Então, e a gente vê muito disso, né? Então, assim,
às vezes você começa a conversar com algumas pessoas, né, e realmente elas estão perdidas, né? Principalmente Sim, assim, com perguntas pessoais mesmo, né? Do dia a sim. dia, de coisas. Então, eu vejo muito assim, chegam algumas pessoas que os meninos falam assim, ih, aquele ali não vai virar nada não. Aquele ali não vai trabalhar no mercado do agro. E não sei o que e tal, né? Então, mas o que? Chega lá na frente, o cara tá muito bem colocado. Aí eu falo assim, você lembra quando você falou uma vez que a pessoa tava fazendo perdida ali, que não é? E de repente o cara tá lá num outro. Então eu falo para ele, gente, não adianta, porque a habilidade ela é desenvolvida, né? Sim. Você nasce o quê? Você nasce com percepção. Mas essa questão da habilidade de você, eu sou bom em trabalhos manuais. Não, eu sou bom com determinados tipos de coisa. Então isso você vai aprimorando ao longo da sua vida, né? E muitas vezes, quando a gente, no caso, quando a gente era adolescente, que fomos para o mercado de trabalho, não tinha nada disso, né? Então, as entrevistas, o cara pergunta, primeira coisa que eu pergunto, como é que é seu pai? Como é que é sua mãe? Sim. Né? Como que é sua família? É importantíssimo. Né? E a gente vinha assim, que às vezes os pais eram bravos, né? Tipo assim, ai, 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 se apareceu uma nota vermelha. Então, muitas vezes você já chegava na entrevista meio assim, né? Porque falava, se você não passar, né? Ou se acontecer alguma coisa e tal, você já tinha tudo isso. Hoje não, tudo é permitido, tudo é possível, né? Você ia fazer uma entrevista, você colocava uma camisa, uma camiseta, né? Tipo assim, não precisava ser de marca, mas o que? Você estava bem vestido, Arrumadinho. né? Hoje, eu já vi ali próximo ali, o pessoal vai fazer a entrevista, o cara vai de bermuda e chinelo, sem pentear um cabelo, às vezes sem escovar uns dentes. E aí? Né? Que tipo de, como diz, que profissional é esse? Mas cadê o pai e a mãe dessa pessoa? Tá trabalhando para Não dar é? o iPhone 16. Então, tá faltando pai e mãe na vida dos jovens. Nós tivemos pai e mãe muito presentes e muito exigentes. E muito, muito, né? Eu falo por mim. Meu pai, só dele olhar, Uhum. ele só olhava assim, você já pensava, nossa, o Que que aconteceu? que eu fiz? Né? Então, assim, tá faltando um pouco mais Desse olhar, né? desse olhar dos pais para os filhos. A escola tem uma responsabilidade, mas não dá para terceirizar ser Uh-uh. pai e mãe. E a gente vê que realmente. E ele interfere lá na frente, né? Sim, Relacionamentos, principalmente no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, né? Você vê assim e fala, putz, mas será que a pessoa realmente ela quis dizer isso, né? Então você acaba falando assim, mas e aí? Como é que, né? Que tipo de profissional que vai sair lá na frente? essa pessoa dá cola na entrevista. À medida que eu fui fazendo perguntas fora do roteiro dela, ela foi ficando ansiosa. Aí eu parei, porque ela ia chorar nesse nível. Nossa, E vou te falar, pessoa já graduada. nossa, é. Então é uma geração que a gente precisa de trabalhar a inteligência emocional. Família, escola e empresas. E é o que nós precisamos para o nosso mercado. Quando eu fiz faculdade na década de 90, nós tínhamos uma disciplina chamada inteligência emocional. E tinha um livro grosso. Olha aí. Fiquei um ano estudando inteligência. Estou citando essa porque eu Aham, lembrei dela, sim, mas aham. a gente tinha todo esse movimento de trabalho em equipe, de gestão de conflitos, de desenvolver pensamento crítico. Então, é algo que tinha livros. Hoje tem Google. Uhum. Ele te dá inteligência artificial, né? A Ela te dá inteligência. todo esse E aí agora processo, ainda tem né? inteligência Nós temos artificial. a inteligência artificial. Ela faz a prova para você. Uhum. Ela faz o TCC. Na Mas e China, lá no trabalho, você não tem como levar. na China ele já tem um hospital que estão testando médicos e enfermeiros, né, robôs com a inteligência artificial. Mas eu vou precisar do humano para gerenciar a inteligência artificial. Você entendeu? Então sempre vai ter um lugar para o humano que fizer a diferença. É. E precisamos tomar cuidado com isso, né? Sim, Porque eu não, uma coisa, o Dulce, que a gente vê é o seguinte: nosso cérebro, né, ele precisa ser exercitado, sim. né? Então, porque
por que aumentou o índice de demências, né? De doenças, principalmente Alzheimer, mal de Parkinson, entre outras, né? Por quê? Porque em alguns casos, né, principalmente no caso do Alzheimer, o que? Falta trabalhar a atividade cerebral, né? De você trabalhar a questão de, né, estimular o cérebro. E não dá com os idosos. Uh-uh. Isso aí é nos medianos, que estão começando a desenvolver essas doenças muito precocemente. Porque não exercita o cérebro. Eu lembro que eu estava rindo outro dia. Eu tinha, até hoje é o seu número do telefone da prefeitura da minha cidade. Eu também tenho alguns números que eu não. Empresa, Aham. 24 CNPJs, eu sabia todos de Todos, cor. olha isso. E alguns eu sabia o endereço. Nossa. E a gente lia livros. É. Livros, jornais, revistas, Livro, né? jornal, Você revista. ia pro médico, tinha um monte de revista lá, você ficava folheando até da sua hora, né? Lia uma coisa, reportagem que aconteceu há 2 anos atrás, Mas a estava revista ali. tá lá, Nossa, isso for... Então, assim, isso é exercitar o cérebro. então. Aham. Hoje tem excesso de tela e o Uhum. Google. E agora chegou a inteligência artificial. Pronto. Perfeito. Eu uso os dois. Mas eu não fico só neles. O conhecimento, ele tá muito superficial. Então, as pessoas estão indo lá ler a primeira frase. Pronto. Não. Eu preciso de ler um livro sobre aquele tema para eu entender um pouquinho daquilo. E isso é importante. Mas é ler o livro. Não é só comprar o livro. Uhum. E isso é importante, muito, né? Porque você vai treinar seu cérebro também, né? Tem pessoas que falam assim, eu leio 5 livros por mês. Então a gente fala assim, mas como? Como que você lê 5 livros por mês? Ué, leio 5 livros por mês, né? Então nós precisamos voltar a esse hábito de leituras saudáveis, livros, né? Livros físicos ou digitais, mas o que? Leia. Você Ler. estimula o seu cérebro, né? E você lê sobre um tema e ali tem um termo diferente, você vai aprofundar. Então, assim, o conhecimento gera conhecimento. Sim. Então, é algo que a gente, como educadores, como profissionais aí cuidando de pessoas, nós temos que trabalhar esse movimento. Ai, professor, mas lê? Não, lê um livro no mês. Lê, ué. Um artigo. Lê um artigo. Lê outro. Você leu o livro? Ah, eu li só o resumo. Pronto, chega lá só no resumo do livro. Isso aconteceu recentemente. Que eu tenho muitos livros. Aham. Então, determinado tema que eu estou trabalhando com o cliente, eu empresto o livro. Aí, esses dias chegou uma de 22 anos. Ah, fulana, você estudou a temática e tal? Ah, doutora, eu vou te falar, eu li só o resumo. Que eu tinha, e eu li porque eu vim aqui. Nossa. Então, devolve o livro. Vai atrás de volta. Mas, daqui 1 ano, você vai lembrar de mim. E se daqui 1 ano você resolver ler esse livro, compre. Pronto, a oportunidade passou. Então, assim, a gente não pode desistir. Uhum. A gente tem que sempre insistir. Ai, mas o fulano, eu falei, vai falando. Igual a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E que você acaba, né? Então, se você delegar para 10 alunos a leitura de um livro e um lê, esse um vai se destacar e os outros vão ficar observando. O que ele fez? Ah, ele leu. Onde é que está, Então, né? é um exercício de formiguinha para a gente tentar resgatar esse movimento. Não precisa de ser o físico, vai para o e-book. Sim, tem vai tanta para o coisa. audiobook. Né, a tecnologia nos permite tanto Sim, isso hoje, né? Então, mas não use só a IA. Porque, né, você vai precisar de outras A IA, ferramentas, ela né? emburrece o cérebro. Muito. E no dia a dia, Ajuda, né? ajuda. Mas, por outro lado... Eu uso, às vezes eu quero escrever algo sobre determinado assunto. Uhum. E, me ajuda aí. Ela me traz uma base, fala, vou usar essa palavra, essa. Então, eu uso o que ela oferece para construir o meu texto. Que aí eu estou exercitando minha mente. E aí eu vou chegar nos 80 lúcida. E perfeito, né, minha amiga? Isso. Minha amiga, estamos chegando ao isso. nosso tempo já está se esgotando. E eu queria deixar, né, para suas considerações finais, né? Então, assim, te agradecer muito, né? E o que você tem mais a dizer para os nossos telespectadores, nossos ouvintes que têm nos acompanhado aí?
Olha, eu quero agradecer, assim, a gente tinha assunto aqui para Oh, muitas horas, mas foi gratificante estar aqui. E o que que eu quero deixar de mensagem? Que cada um pode ousar, porque cada um tem a capacidade de realizar tudo aquilo que desejar. Então, ouse, realize os seus sonhos, redefina propósito de vida, descubra quem é você no mundo, dentro da sua personalidade principal e siga. É isto. isso é importante, porque eu acho que a partir do que nós temos o nosso posicionamento, né, a gente começa a ter outros horizontes, né? Exato. Então, agradeço a você que esteve aqui nos acompanhando, agradeço a Dulce, né, por ter nos cedido momentos preciosos do seu tempo aí. E nos acompanhe, pessoal. Teremos outros aí, né? Falaremos mais sobre o agro, falaremos sobre o mercado, sobre as técnicas de produção, tecnologia e muito mais, né? O América no Campo é isso, é trazer essas informações e deixar você conectado com o mundo do agronegócio.